Oba! O assunto é produção, mais uma entrevista, mais um cara legal, mais um amigo, mais um baixista. Gostamos de baixista. Hoje o convidado é Bruno Migotto. Bruno Migotto, tudo bem? E aí, Jaque, tudo bem e você? Tudo certo. Difícil achar você, viu, com um tempinho na agenda. O cara é ocupado, é isso aí. Você também, bicho. Mas muito menos que você. Vou te apresentar e depois você se apresenta do jeito que você quer ser apresentado. Tá. Eu sou um pouco muito amigo do Edu Ribeiro. E o Edu, cada vez que a gente fala de baixista, o cara que ele não para de elogiar, que me dá até raiva, assim, inveja, assim, vontade do cara quebrar um dedo, é Bruno Migotto. Tem uma entrevista no canal do Edu, vocês vão olhar, Edu Ribeiro falando com o Celso de Amera, tipo, os caras um pouco bateristas, assim. E o Edu fala que o cara que mais tem time, assim, nesse mundo é o Bruno Migotto, que ele pode ir lá tomar um café, o time tá tudo certo. Então eu falei, pô, tem que conhecer esse cara. E a gente acabou que a gente viajou junto em dezembro, a gente foi fazer uma turnê na Coreia. Foi bem legal. E aí a gente passou mais tempo e tudo. Eu achei super legal as histórias do Bruno. Eu falei, pô, esse cara vai ajudar a minha turma aí a entender melhor como a gente pode se tornar um sideman de sucesso. E quem sabe mais coisa aí. Então, te chamei. Obrigado por pegar um tempo de um domingo. Hoje é domingo, você pegou um tempinho para falar comigo. Tá Pô, tudo bem aí? tudo jóia. Obrigado aí pela introdução. Inclusive, eu não sabia disso aí. Assim, eu quero ver esse vídeo aí do Celso. Tá lá no canal do YouTube do Edu, vai lá a entrevista aí no meio. Pô, que legal. Pô, É, super honra pra mim. pois é. E me conta aí, quando você se apresenta aí, como eu te encontro aí num jantar, num bar, ou, sei lá, ou no meio da Coreia. Falei aí, o que você faz? O que você conta aí? Como que você se apresenta? Pô, eu acho que eu me considero um músico, antes de mais nada, assim. Legal, Mas o instrumento que me fez ser músico foi o contrabaixo, né? bacana. Desde criança, assim, que eu comecei a tocar baixo elétrico e já sabia que era isso que eu queria fazer para minha vida, né? Legal. Isso é um ponto em comum, acho, dos músicos bons. O cara, É, antes de ser instrumentista, ele é músico. O Janek Guizdala, que eu fui entrevistar ele, ele fala, eu sou um músico que acontece que tocou baixo. Eu acho que é, o Edu, acho que é um pouco a mesma coisa. Depois vem o amor pelo instrumento, né? Claro. sim, sim, exatamente. Eu Mas eu, acho que exatamente esse foi a ordem das coisas, né? Na verdade, eu não queria ser baixista, eu queria ser baterista, assim. Sempre, é? minha paixão pela música veio pela bateria. Quando eu vi Legal. uma bateria na minha frente montada, um cara sentou e tocou, eu fiquei louco, assim. E por Então, que na não verdade, pegou? E por hã? que não pegou? Não, por que não se tornou um baterista? Então, eu acho que era para ser assim, na verdade. Hoje em dia eu acho que era para ser assim, Tá. mas na época eu sou de Campinas, né, interior de São Paulo, e eu morava com meus pais em apartamento, sempre morei em apartamento e imagina, nunca foi uma possibilidade de ter uma bateria num apartamento, né? Entendi. Apartamento super pequeno e tudo. Mas aí pelo menos a bateria foi o que me levou para falar, tá, eu não vou poder tocar bateria, mas eu preciso tocar alguma coisa. Eu preciso lidar com música, eu fiquei apaixonado por fazer música. Que legal. Então, e aí eu tinha um primo que tocava guitarra uma coisa que eu sempre soube é que eu nunca quis ser guitarrista. Eu não queria ser guitarrista. Isso era a única certeza que eu Isso tinha. Eu não posso ser os dois baterista. pilares da vida, né? Tipo, É, eu poderia ser baterista, mas eu não vou ser guitarrista. a única coisa que eu sei é que eu quero ser músico e não ser guitarrista. Isso na verdade, eu dou muito graças a Deus por ter essa sabedoria de infantil, assim, né? Porque como que eu imaginar? Na verdade, assim, lógico, eu adoro guitarra, eu toco com os guitarristas que eu mais admiro em São Paulo, eu tenho a honra de tocar com todos eles. Só que, assim, acho que os guitarristas vão concordar comigo, não é o instrumento mais fácil de trabalhar com música na vida, assim. Ainda mais esse tipo de som que eu faço, de música instrumental e jazz e música brasileira, assim, em termos de trabalho, não em termos de fazer arte, né, mas em termos de trabalho, ninguém quer um guitarrista. O cara quer um trio, ele quer aquele piano, baixo e bateria. Ninguém quer guitarrista. Bom, já não concordo, mas tudo bem. Assim, eu percebo isso dos meus amigos reclamando mesmo. O guitarrista sempre reclama disso. Ah, não tem trabalho pra gente, a gente tem que ficar Mas o cavando pianista nossas também coisas. reclama. O pianista fala que não Não, tem mas pianista toca trabalho. sozinho, né? Pianista pode fazer qualquer coisa, né? Enfim, né? Mas eu achei legal, assim, que de menino, sem saber disso, eu já sabia que eu não queria ser guitarrista, né? Não que a gente comece a tocar para pensar em trabalho, né? Claro. Mas acaba acontecendo. E assim, e aí esse meu primo tocava guitarra e ele falou para mim, por que você não toca baixo?
E eu nem sabia o que era baixo. Eu via rock and roll e o baixo no rock and roll tá lá, né? Tá no meio da guitarra ali. Aham. Aí ele começou a me mostrar o que era o baixo no meio da música. Eu comecei a ouvir, fiquei afim. E aí, quando eu fiquei afim, toda aquela vontade que eu tinha de música, eu direcionei para o baixo, né? Então, Que eu fui legal. desde que eu demorei assim um tempo, fiquei insistindo pro meu pai que era isso que eu queria. Ele me deu o primeiro baixo elétrico e aí eu não parei mais. Devia ter uns 10, 11 anos na época, assim. Que show de bola. Então vamos fazer um pequeno histórico. Então a sua família, o teu pai é diretor de gravadora, tua mãe é cantor de bossa nova há séculos. Como que tá aí um pouquinho tua Não, família? Não, nada disso, né? muito pelo contrário, na verdade. Ah, um pouco que nem a minha. Não Bacana. tem, nunca teve. Na verdade, já teve. Eu descobri depois que eu tive, sei lá, acho que um tataravô, alguma coisa muito antiga, no interior de São Paulo, na cidade de Sumaré, que eu tenho muita família lá. Ele era maestro da banda de Sumaré, aquela coisa de interior que tem as bandas, né? Banda de. Sim. Então eu descobri depois isso. Ele era clarinetista e tocava na banda, e era maestro da banda. E acho que eu tinha alguns familiares que tocavam nessa banda, assim. Mas isso é muito tempo atrás. Nem eu não conheci ninguém que teve contato com eles na minha família, assim. Legal. Então E não tem aí, nada de músico, né, na família, só eu. você foi logo fazer escola de música? Como que, ou você ficou um tempão em Campinas? Como que foi teu percurso aí? Eu comecei, nesse começo eu já fazia, quando eu quis ganhar o meu primeiro baixo elétrico, eu já me matriculei na escolinha do bairro, assim, coisa que acho que é bem comum, né, para quem começa a tocar um Sim. instrumento, né, vai perto de casa e começa a estudar. E eu era assim, eu era completamente, eu tinha uma fome de aprender as coisas, assim, muito grande. Então, eu tinha um amigo que ia comigo na escola e ele fazia aula de violão. Aham. Então a gente ia junto, aí fazia as aulas teóricas, aí a aula prática cada um fazia a sua. E a gente assim, a gente estava no módulo 1, sei lá, de teoria, e eu já tinha feito a apostila até o 3, já estava tudo pronto. Eu já queria saber o que tinha mais. Me fala mais. E eu Legal. aprendia tudo que esse meu amigo aprendia de violão. Eu ia para casa dele, a gente tocava junto, mas eu queria saber o que ele aprendeu também. Então eu comecei a aprender a tocar violão. Já junto com o baixo, eu já sempre toquei violão junto, assim. Que legal, importante E isso. aí já também depois logo já pedi um violão pro meu pai para continuar a tocar. Então esses dois já vieram juntos. E a bateria paralelo a isso, apesar de eu não ter uma bateria, eu já comecei a tocar em banda e eu já comecei a aprender a tocar bateria, assim. Eu era aquele cara chato que dá um intervalo no ensaio, senta na bateria e fica tocando o intervalo inteiro, assim, sabe? Todo mundo ama esse cara, né? Exatamente. Eu era esse cara aí, exatamente esse cara. Legal. E tá, e aí quando que você foi para São Paulo nessa história aí? Porque isso aqui todo é em Campinas, né? Esse Isso aí. exatamente. Isso eu tô falando foi bem o começo. Aí, ainda em Campinas, eu comecei a estudar aula particular com um cara que é o Gilberto De Silos, que foi o cara que me abriu a cabeça para música improvisada, vamos dizer assim, né? Eu Legal. ainda era roqueiro pra caramba, eu adorava rock. Cabelão e tudo? Exatamente, cabelão e tudo. Tocava em Legal. banda de rock, mas assim, já sabia muito de teoria, mas eu não conseguia linkar muito aquilo com o que eu ouvia, né? Porque o rock não vai muito, se aprofunda muito em harmonia e tudo. Em ritmo até que sim, assim, eu ouvia muito aquelas bandas de progressivo, Dream Theater, sabe? Essas coisas Sim. complicadas, assim, eu sabia tudo decor, mas não conseguia aplicar aquela parte teórica que eu estudava na música. E aí ele começou a me apresentar a bossa nova, me apresentou o jazz, o Jaco Pastorius, ele me apresentou. Assim, foi Sério? um cara extremamente importante na minha vida. E aí eu comecei a fazer aula com ele e por intermédio dele, ele abriu a faculdade de música aqui em São Paulo, o Souza Lima, foi logo que abriu a faculdade, e ele dava aula lá, ele falou, vai abrir uma faculdade em São Paulo, e não tem, assim, acho que tinha um baixista, ele falou, se você quiser, a gente consegue ver uma bolsa para você, alguma coisa assim, e eu tinha acabado o colégio, eu ia começar uma faculdade de qualquer jeito, e eu lembro que eu prestei a Unicamp na época, que eu era de Campinas, e não passei nem da primeira fase, Sério? porque não Uau. tinha, antes era o contrário, né? A Unicamp, a primeira fase era o vestibular mesmo, a redação e aquelas partes todas, Ah, tá. e depois vinha a parte musical. Então eu nem cheguei a fazer a parte musical. Eu já Entendi. não, eu já reprovei, sei lá, em química, física, que eu era péssimo. E aí já vim, então pintou essa oportunidade de vir para São Paulo estudar com uma bolsa. Eu nunca imaginei vir para cá. E aí eu vim para cá com 17 anos. E aí para Entendi. estudar lá, continuei estudando com ele na época, mas aqui, daí conheci os caras que mudaram a minha vida, né? Foram meus professores daqui, o Bob White, os caras que eu toco hoje em dia, o Vitor Alcântara, conheci o Fernando Correia, o Djalma Lima.
Que legal. E aí, Então, como que você passou de estudante no seus alunos, que tem um monte, né? Que tudo bem, na sim, época não tinha tanto. é. Como que você faz isso? É uma estudante a tocar com esses caras? Aonde você acha que foi a chave, assim? Eu acho que assim, eu tenho eu valorizo muito o Bob na minha vida, né? O Bob foi o cara que acho que me apadrinhou mesmo. Ele me viu muito cru, assim, eu não sabia tocar, eu sabia tocar pouquíssima coisa de standard, porque eu já tinha estudado em Campinas, mas eu nunca tinha tocado nem isso com grupo, assim, eu só estudava isso sozinho, nunca tinha tocado isso com outras pessoas. E a aula que eu fazia com ele era justamente de prática de conjunto, né? Então foi uma aula muito legal de fazer. E eu acho que ele viu alguma coisa em mim e ele começou sempre apostou em mim. Então ele me colocava em todas as aulas dele. Então eu acabava fazendo mais aulas do que eu deveria, tocava em várias práticas. E isso ainda eu tocava só baixo elétrico, né? Aham. Então foram 2 anos que eu estudei no Souza Lima, eu não completei a faculdade. E, isso aí eu comecei a tocar baixo acústico nessa época, mas ainda não tinha um baixo. E aí depois desses 2 anos eu comprei meu primeiro baixo. E assim que o Bob soube que eu comprei meu primeiro baixo, ele me convidou para tocar no quarteto dele. Sério? Então foi uma aposta dele, assim, por isso que eu sou muito grato a ele, porque assim, tudo bem, ele vê potencial, mas ele sabia que eu era completamente novo naquele instrumento, né? Tinha Claro. acabado de comprar um baixo, e aí eu tava aqui em São Paulo com o baixo, e ele já me chamou para tocar com ele. Daí abriu várias outras portas, né? O Bob foi o cara que me abriu as portas, com certeza, assim. Eu não conheço ele, sabia? Mas eu vejo o Edu me conta exatamente a mesma coisa, que o Edu, ele ajudou muito o Edu com coisas de jazz, Big Band, então Sim. ele tem esse papel de mentor para várias pessoas, que eu acho muito legal. Ele é isso mesmo. Eu acho muito legal correr atrás de um mentor, né? Você vê um cara que te inspira, vai atrás, cola no cara, carrega o baixo dele, carrega o amplificador, vai aprender. Exato, exato. Muitas vezes, um cara bom mesmo, só de estar no mesmo ambiente que ele, você já aprende uma coisa, né? Não precisa ser obrigatoriamente um ensino teórico, prático. Às vezes é só, tipo, ver como um cara toca no prato ou pega no baixo e fala, opa, peraí, tem Com alguma coisa. certeza, exatamente. E eu acho, e eu sempre tive assim, na verdade, os meus mentores sempre tocaram outro instrumento, assim. Principalmente, assim, o Gilberto eu estudei com ele em Campinas um pouco, e quando eu vim para São Paulo, eu já comecei a fazer a aula que seria de instrumento, eu já fazia com outros instrumentistas. Aham. Então, isso no Souza Lima. Então, eu fazia aula de instrumento com o Vitor Alcântara, por exemplo, e a gente ficava tocando junto. Ele me ensinava as coisas que ele pensava e tudo. Então, assim, um baixista mentor eu tive por pouco tempo, que foi o Giba, bem no meu começo, assim. E no baixo acústico eu não tive nenhum mentor. Comecei completamente sozinho. Então, Você não teve aulas formal de, quer dizer, uma formação de contrabaixo. não, nenhum. Assim, eu fiz pouquíssimas aulas de acústico avulsas, assim. Uma aula, o Giba mesmo me passou primeira aula, assim, me ensinou como é que é mais ou menos a postura e não sei o quê. E Entendi. foi isso. Aí eu comprei meu baixo, comecei a estudar sozinho, me tranquei, estudei muito no começo. E Que assim, legal. e acabou que meus mentores foram, engraçado é que até a maioria foram bateristas, que o Bob foi o primeiro e depois através do Bob eu conheci o Edu também, que depois virou meu grande amigo e, pô, devo muito a ele também. Que legal. E hoje em dia você tá, tipo, não sei como vai soar isso, mas não falta trabalho, né? A gente estava conversando isso lá na Coreia, eu achei, putz, você pegou um nicho que para muitas pessoas falam, pô, o jazz não dá dinheiro, não dá trabalho, mas acontece que muitas vezes quando pensam no baixista de jazz em São Paulo e vários outros lugares, lembram de você. Como que você já fez outras coisas que toca jazz e música instrumental? Você tentou fazer bicos de sertanejo, forró, essas coisas? Ou desde o começo você apostou nesse negócio do jazz e você conseguiu fazer isso? Um pouco de tudo, né? Na verdade, acho que Tá. o meu foco, na verdade, acho que ainda quando eu comecei a tocar esse tipo de música, ainda não tinha despertado essa coisa de que é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu ainda gostava de rock também, queria tocar tudo um pouco. Acho que é meio comum, né? Ninguém quer abandonar uma coisa para Tá. fazer outra. Mas eu lembro que, acho que nessa época, assim, com uns 18 anos de idade, eu conheci um pianista em São Paulo, que é um grande pianista, que acho que está morando nos Estados Unidos agora, chama Thiago Pinheiro. Ele era super jovem, ele tem um problema de visão, ele tinha, acho que, sei lá, 20% da visão, assim, e ele estudava no Souza Lima, inclusive, ele é pianista, mas ele estudava bateria com o Bob no Souza Lima na época. E Legal. ele tocava, assim, para a idade dele, para a média, ele já era excepcional, E ele me chamou para tocar de trio, a gente começou a tocar, e a primeira vez que eu toquei com ele, a gente foi na casa dele, montou as coisas, ele ligou os microfones dele para gravar,
Ele falou, a gente fez uma lista de, sei lá, 5, 6 standards que todo mundo sabia, que era, não devia ser todos que eu sabia na época, na verdade. E foi só isso, ele fez uma lista dos que a gente sabia e a gente saiu tocando, a gente não combinou mais nada, e a gente nunca tinha tocado junto, a gente sentou e tocou todos eles, assim, emendando um no outro, criando climas entre um e outro. Depois que eu fiz aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer pra minha vida, eu quero improvisar, eu quero poder viver disso aqui, de criar na hora, assim. Isso foi um negócio que me despertou, e aí realmente eu comecei a focar minha vida para tocar música, não só música instrumental, porque até música instrumental hoje em dia já é muito amplo, né? É um termo muito amplo. Não quer dizer que você vai ter liberdade só porque a música é instrumental. Verdade. Tem música instrumental super, né, toda arranjada, e que é legal pra caramba, adoro, também faço muito isso. Mas o meu tesão veio dessa coisa de improvisar, assim, criar em conjunto, né? Essa coisa de saber fazer música em grupo. E eu acho que é por isso que eu trabalho, eu acho, até hoje, porque eu tenho o meu foco de vida e de música é isso, é tocar e tocar para o conjunto, né? Fazer a música como um todo soar melhor. Não quero nunca aparecer mais do que ninguém. Prefiro trocar um solo de baixo por um clima do grupo do que, em vez de ter um holofote em cima de mim no momento da música. Por mais que seja justo, porque todo mundo teve o seu, né? Baixista adora falar dessas coisas. Não, é justo, todo mundo tem, eu quero ter um solo também. Tudo bem, tem hora que eu acho que é legal, mas se a música não pede isso, eu não vou fazer isso. Então isso virou meu lema. Então acho que, mas nessa época, claro, eu fiz muito baile, fiz muito, todos os tipos de som que você imaginar, eu fiz. Legal. Acho que é comum. No começo as pessoas te conhecem só como baixista e vão chamando para o que precisar, assim. Engraçado é que até o baile eu fiz muito sem ensaiar, né? Essa coisa de sempre me chamaram para apagar a fogueira, assim, na vida, sabe? Ah, é? Então, assim, tu ia fazer um baile de 60 músicas, eu não tinha tirado nenhuma, eu não tinha ensaiado, e eu ia tocar de ouvido o baile inteiro, e aí eu fiz muito isso. Com todos, e ainda faço isso, depois comecei a fazer isso tocando standards, né? Tocando na noite, que foi minha grande escola, assim, aprendendo tocando de verdade, assim, indo atrás do pianista, ouvindo, né? O ouvido vai ficando esperto e tudo. Então, isso... Aí depois disso eu comecei a focar para isso. Até hoje, agora meu foco é cada vez mais poder ter liberdade na hora de tocar, né? E como que você acha que é o momento? Porque assim, eu acho que o teu percurso foi, vamos dizer, normal, comum, até o teu momento de tocar na noite. Aonde você acha que o negócio virou? Claro que você toca bem e tudo, mas eu vejo tantas pessoas tocar bem, mas os caras não conseguem direcionar. Eu acho que o teu negócio foi direcionamento, né? Você sabia o que você queria, você sabia que aquele negócio de baile era só um negócio para chegar naquele aonde você queria, enfim, aonde você acha que virou, né, a chave, não sei, o jogo para você realmente ser o cara do jazz, da música instrumental e tudo. Como que você acha que foi acontecer? Eu acho que não sei se teve um momento em especial, assim, mas acho que durante toda essa trajetória de ter um foco lá que era esse, tem uma coisa que acontece muito com músico, com qualquer músico que queira tocar jazz ou não, que é assim, todo mundo sabe que esse tipo de música que eu toco também, se você toca ela em bares, você não vive disso, porque, né, a situação, né, nesse ambiente não é favorável para o músico, assim, para ganhar dinheiro e sobreviver disso. Sim. Só que, ao mesmo tempo, se você não faz isso lá com pouco dinheiro, você não vai ser chamado quando tiver dinheiro também. Então, assim, muito do que eu faço hoje em dia é tocar em trabalhos autorais de amigos ou de caras que se tornaram meu amigo porque me chamaram para tocar, alguma coisa assim, mas que aí já começa tocando nesse mesmo circuito de boteco e daí de repente você está tocando em festival, de repente você está tocando em Sesc e aí a grana é melhor. Então assim, mesmo quando eu tocava, as pessoas tocam música ruim por dinheiro, mas o que me pagou melhor na vida foi tocar música boa. Ótimo! Isso é verdade, assim, porque aí o que acontece que eu te falo que eu acho que não teve um momento que, assim, sempre na vida você tem lá escolhas para fazer, né? Você tem uma gig num boteco marcado, aí te liga 2 dias antes, te liga alguém para tocar, sei lá, um som que você não tá afim, que você só iria pelo dinheiro. Então você tem daí você teria que mandar um sub naquela gig que já estava marcada. Então tem várias coisas que você tem que pesar nessa hora aí, né? Primeiro, o cara da gig não vai ficar muito feliz de eu mandar um sub 2 dias antes. E às vezes o dinheiro que eu vou ganhar no outro, claro, todo mundo precisa de dinheiro. É o que eu te disse, não dá para viver do boteco, mas tem que ter esse equilíbrio. Lógico que eu fiz muito isso, infelizmente vou ter que mandar um sub no som que eu queria fazer para ganhar esse dinheiro aqui. Mas tem hora que não, tem hora que eu prefiro ganhar menos dinheiro e fazer o som que eu sei que um dia vai
vai me trazer o dinheiro e que com certeza vai me acrescentar musicalmente muito mais, né? Então, essa sempre foi a minha escolha. Sempre na medida do possível que eu pude escolher o som melhor, eu sempre escolhi. E aí, hoje em dia, é o que eu te disse, eu acho, nessa conversa que a gente teve. Hoje em dia, eu fico escolhendo entre sons bons. Graças a Deus, é isso que está acontecendo. Eu tenho vários sons que eu tô a fim de fazer, eu tenho que escolher um. Eu gostaria de poder fazer todos, mas não posso. Legal. Então, na verdade, você semeou, né? Plantou um monte de sementinhas, assim. Às vezes, tipo, tem projeto que eu imagino você semeou, mas não deu certo, mas tem um monte que os caras falam, poxa, o Bruno estava aí no começo, né? Então, vamos chamar, quando o negócio melhora, vamos lá, porque me ajudou e também você Sim, montou o som junto. E exato. aí, na verdade, e você cresceu com uma geração, né? Isso que eu falo também. Eu fiz uma live outro dia lembrando, as pessoas quando começam querem já ter um monte de contatos, né? Fala, putz, mas eu não tenho contato ainda. Fala, cara, mas tu vai devagarinho, daqui a pouco tu vai ver, teu amigo de faculdade virou um grande executivo de uma empresa, o batera que Uhum. você começou a estudar, na verdade, está tocando na televisão, Uhum. enfim, não tem isso aí, que você acaba crescendo com uma geração que você leva, né? Exatamente, exatamente. O meu começo foi graças a pessoas de gerações Anteriores. anteriores à minha, né? Que é o que eu acho que é o jeito que quase todo mundo começa, né? Tem que ter alguém com uma visibilidade maior para as pessoas olharem para você um pouco também, né? Legal. Mas E aí tem depois disso, né? curiosidade, né, também, de ir atrás dessas pessoas. E falar, Exato, pô, o cara é velho, tipo o Bob White. é, Eu acredito que muitas pessoas falam, pô, o cara tá um jeito antigão de tocar, né? Eu quero um Waco da vida e tudo. Bom, sim, peraí, só que aquele cara tem história pra caramba, né? Então, é, vamos colar nele, você sacou que eu acho que não foi um negócio calculado, né? Pensado friamente, mas você teve afinidade com esse tipo de gente. você percebe quando a pessoa tem coisa realmente para te ensinar, você fala, eu sei o quão valioso é o tempo daquele cara e a convivência com aquele cara. Isso não só com o Bob, com todas as pessoas que depois vieram através dele, né? Então, Legal. isso é o que faz a gente crescer, né? E eu vou te falar, assim, de ter visto na turnê, assim, a gente não se conhecia, eu falei, putz, a gente vai... Enfim, aconteceu uma coisa com a gente, você chegou mais uma vez de paraquedas num projeto, né? Mas foi um projeto legal, acho que o paraquedas bacana, assim. Porra, claro. E a gente fez uma baita turnê que não foi, foi legal, dinheiro bom, mas às vezes tinha que acordar cedo, a comida não Sim, sim. foi tudo que a gente queria sempre, assim. E eu achei super legal que você é um cara a fase de convivência. Isso, num grupo, numa viagem, falei, gente, dica básica, seja a fase de convivência, caramba. Aham. Especialmente se você chega de paraquedas. Assim, um cara que chega de paraquedas é chato, uau, ele não vai ser chamado muitas vezes. Sim, não, isso eu concordo. Até porque nessas situações de turnê você passa muito menos tempo tocando do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, a convivência é 80, 90% do tempo é a convivência. O show depois dura 1h30, né? Exatamente. Então, se a convivência não for legal... Mas, assim, não que... porque eu também acho isso que você falou. Tanto que todo mundo acho que já viajou com um músico difícil de conviver, assim, né? E aí essa turnê foi muito legal, porque até com a cantora, a Yoon Sunak, uma cantora coreana, o match foi muito legal. Enfim, Sim, foi uma história maravilhosa durante 3 semanas, né? foi mesmo, Eu com tô com certeza. saudade até. Eu também. Nunca imaginei que na Coreia... A gente, Foi muito muito legal, legal, mas muito eu acho que a legal. gente aprendeu um monte. Assim, eu vi é, um show de Natal, né? Que no papel também, você olha as músicas e fala, será? Será que eu vou tocar Jingle Bells e que vai ser legal? E aí eu vejo, por exemplo, eu vejo o Edu e o Fábio que vão lá e falam, gente, a gente tem que tocar isso. Eu não te conhecia, então não sei, mas eu sei a cabeça deles. A gente tem que tocar isso, vamos tirar o máximo disso. O Edu Claro. é um cara que cada vez ele tenta fazer ele tenta trazer a personalidade dele no som, nem que seja tocando Jingle Bells. Aí tu vem no final e fala, cara, eu nunca ouvi Jingle Bells assim. Pode ser É, legal tocar Jingle Bells, né? com certeza. E aí Não, foi muito... Fala, desculpa. isso é inspirador. Eu adoro músico que tem esse espírito, né? De tocar, vá com 10, não importa aonde, né? Você pode estar tocando num hotel que não tem ninguém prestando atenção, você pode tocar num restaurante com as pessoas falando alto do seu lado, mas você tá... A música é isso, né? Acho que todo mundo começa a tocar por isso. Quando você está tocando, você sai de onde você está. A música te envolve. E tem muito músico que perde isso no meio do caminho, né? E eu adoro esses caras. Eu acho que eu vou mantendo na minha rede de amigos e de parceiros de som essas pessoas, né? Porque é o que faz você querer estar cada vez melhor e querer tocar bem sempre, né?
Vai assistir aquela entrevista com o Celso e Edu, porque o Celso fala exatamente isso. O Celso é um dos caras, para quem não conhece, Celso de Almeida, puta baterista incrível, que durante Sim. muito tempo, depois de uma gig super legal, com Rosa Passos, com um artista, e pegava a bateria dele e ia tocar no passatempo, tipo de Sim. meia-noite às 5 da manhã. Eu toquei com ele várias vezes e falei, e aí, vamos tomar um shopping? Não, eu vou no passatempo. Assim. Aí eu falei, caraca, e justamente nessa entrevista, o Edu fala com o Celso que é um cara que o Celso não importa onde ele está, seja no passatempo, seja comigo no Mojave, tipo, ele não tinha nada a ganhar comigo, muito mais que aquela graninha e Sim. aquele momento musical, e para mim eu me senti um rei tocando com ele. Eu senti, putz, que música que está acontecendo, eu achei espetacular. E esse tipo de gente você quer eles por perto sempre, né? Com certeza. Você cresce, você é gostoso, esse tipo de gente você nunca se sente menos que eles, apesar de, acho que musicalmente eles serem bem gigantes assim. Não, e meu primeiro exemplo foi esse, que eu nessa época, quando eu comecei a tocar no quarteto do Bob, o Bob acho que tinha 60 anos, hoje em dia ele tem 70, faz 10 anos isso. Uhum. Então, a gente tocava num bar que não tem mais em São Paulo, você deve lembrar, o Teta Jazz Bar. Claro. Lembra? E em 2007 foi o ano que a gente começou. Eles fizeram uma temporada do ano inteiro do Bob lá de sexta-feira. Então, assim, eu entrei no gig e já comecei a tocar sempre, assim, o ano inteiro. Então, foi a minha faculdade de música, foi essa, de baixo acústico ainda, que eu tinha acabado de comprar um instrumento. E o Teta, na época, eram 3 entradas por noite, coisa que acho que nenhum bar mais faz hoje em dia. E eu lembro do Bob com 60 anos de idade, chegando com a bateria, montava a bateria, a gente acabava de tocar lá, era 3 da manhã, chegava em casa às 4 da manhã, e ele desmontava a bateria e levava embora toda sexta-feira. Eu falei, pô, eu aqui, às vezes a gente carregando baixo acústico reclamando, né, com 20 anos de idade, né. Então, assim, eu falei, eu quero isso aí, eu quero ser assim, quando eu tiver com a idade dele, eu quero estar com pelo menos metade desse gás aí. E até hoje ele tá aí, a gente tocou ontem junto, eu e o Bob, esse mesmo quarteto. Que legal. Foi super legal. A gente voltou a tocar há pouco tempo depois. A gente tocou muito tempo há 10 anos atrás e voltamos a tocar agora. Que legal. Então, passando esse tempo assim, é muito legal ver as coisas. Uma grande lição. Isso que tem que entender, gente. As pessoas me falam, pô, não tem dinheiro, eu vou tocar em boteco. Eu falei, cara, você não faz seu dinheiro no boteco. Você vai no boteco, claro que não seja explorado, né? Vai lá, se tem dinheiro, ganha um dinheiro, mas não espere ganhar 3 mil reais em boteco. Não é aí que você vai fazer sua grana. Sim. É lá que você vai fazer sua formação, seu repertório, seu público. Exatamente. E depois tu vai ganhar sua grana em festivais, em teatros e tudo. O Mike Stern faz isso direto em Nova York. O cara tá lá cada segunda-feira, até que as pessoas acham que o bar é dele, não é dele. O 55, né? No 55, ele falou, não é dele. Durante um tempo ele morava em cima. Sim. E como ele tocava o tempo todo, as pessoas achavam que era dele, mas não é dele. Mas ele vai lá o tempo todo. O Patitucci faz isso em Nova York, nos malls. Eu acho que quase todos os músicos que moram em Nova York fazem só isso lá em Nova York, porque acho que o dinheiro vem de turnês em outros lugares. Total. Eles ganham o dinheiro deles na França durante 2 ou 3 meses. Exatamente. Né? Mas isso é um negócio também que você falou que eu acho importante. Tem muito músico que também... Claro que a gente tem que se valorizar. Eu acho um absurdo que pagam em boteco. Eu acho. E tem muita coisa errada. Mas a escola é o boteco, né? É o bar. Se você também quer se valorizar no começo da carreira já e fala, não toco lá porque eles não me valorizam, você não vai aprender a tocar, desculpa. Porque você não aprende a tocar em teatro. Você tem que... Tem muita coisa que você faz no bar que você não vai fazer no teatro. Então, se você não fizer no bar, você não sabe que não... Né? É assim, a grande escola é essa. A minha escola foi essa. Tocar em lugar que as pessoas estão nem aí pra música às vezes. Porque aí você aprende que a música é feita entre os músicos. E aquilo resulta numa coisa que sai pro público. Eu não acredito muito em tocar o que o público quer ouvir. Eu acho que a gente tem que tocar o que a música pede e o resultado daquilo é o que o público precisa ouvir. Exatamente. Para mim, o cara fala, eu vou tocar o que os caras que não vi, cara, já começou todo errado. Exato. Tá todo errado, esquece aqui. O que eu mais vejo, por exemplo, dos comentários do Trio Ocorrência, os caras se divertem. Uhum. E por que eles se divertem? Porque eles fizeram séculos lá no ao vivo em Moema, na frente de muito poucas pessoas. Exatamente. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Mas aquele núcleo que eles criaram lá, aquela telepatia, aquele tesão de tocar jazz, se você consegue levar isso depois num festival de 5 mil pessoas, aí você vai no mundo inteiro. Aí é Brad Mehldau, que começou em Barcelona, num grupo também de 5 mil pessoas. Aí o Avishai Cohen também começou nos malls. E aquele mesmo tesão de tocar naqueles lugares, ele bota isso num palco gigante e aí... isso. Tocar qualquer tipo de música.
você vai ter aquela essência que vai fazer que as pessoas vão gostar. Agora, se tu fazer um show jazz sertanejo, putz, Não. não vai dar, não é você, não vai dar. Não, Dá para ver quando não é você, né? Dá faz para sertanejo logo, então e vai ganhar dinheiro. Não vai isso. sujar o outro, né? Ou jazz logo, mas não vai misturar os dois. É. Legal. Aí você falou, hoje em dia você está tocando com os caras que você mais admira. Vamos fazer uma listinha do que eu sei. Você está naquela Big Band do Soundscape, desculpa. Você está no grupo do Edu. Você está no grupo do Chico Pinheiro. Você está no grupo do Bob. Eu te vejo no grupo do Cuca Teixeira. Pô, você está fazendo um monopólio. Vamos fazer uma regra contra monopólio aí. Imagina, que isso. Você está nos seus grupos. Assim, Sim. tem alguém que eu esqueci aí? Você está fazendo tem, né? coisas. Sempre tem mais alguém aí. Tá lá com a Luiz Woolley, eu te lembro. Isso, enfim, muito legal, cara. E como que você consegue administrar isso aqui? Parece que até agora deu certo. Eu acho que é isso que eu estava te falando, né? Depois de um tempo, vários amigos da minha geração, tipo, por exemplo, a Luísa, que você falou, que é da minha geração, o JP, saxofonista, que é da minha geração, o Jorginho Neto, trombonista. Show, muito bom. O Lourenço Rebetes, que gravou um disco agora também, que a gente lançou. E assim, essas pessoas foram a convivência que foi trazendo. E então, assim, acho que se eu tocasse com talvez um ou dois grupos, lógico que eu trabalharia muito menos do que eu trabalho. Então, assim, acaba que, por estar tocando com tanta gente, eu estou sempre trabalhando, né? E claro que às vezes acontece aquilo de bater data, e eu eu adoraria estar nos dois lugares e não posso e tudo, mas eu acho, eu não consigo me imaginar viver tocando de um ou dois grupos. Assim, porque essa parte da minha vida que foi assim desde o começo, de tocar toda noite com gente diferente, eu acho que foi o que me criou também. Legal. Essa coisa também de, muitas vezes você tocar com um cara que você está conhecendo ali agora, no momento, e você nunca nem conversou com o cara, quanto mais já tocou com o cara. Então isso vai deixando também a sua sensibilidade mais aguçada, né, para fazer o que a música pede com uma pessoa que você não sabe como é que é, né? Então você vai conhecendo a pessoa e já negociando com ela ali. Então isso é uma coisa que eu não... Sempre que eu puder, eu vou fazer, tocar com o maior número de pessoas que eu puder, assim, porque eu acho que isso é muito saudável. E fora que, assim, é uma delícia que toda noite eu saio para encontrar meus amigos, né? Estou sempre trabalhando com amigos, que acabam, as pessoas que a gente mantém a convivência acabam virando amigos, né? Então é uma delícia essa vida de fazer o som dos amigos, né? Legal. Só vamos fazer um pouquinho de conversa de motor de baixista, né? Porque outro dia tem um cara que me fala, já que fala mais de baixo, você é baixista e tudo. Então, fala uma coisa, você sabe ler música? Sim. Legal. Vamos combinar que é primordial? Com certeza. Se você quer fazer esses vários negócios, vamos combinar que é primordial, porque tem gente que fala, eu não consigo ler. Não. E vamos combinar também que não é tão difícil ler música? Exatamente. Eu acho que talvez, eu sempre falo isso, assim, a leitura eu acho que é das coisas mais fáceis de resolver na formação musical. Não é? Eu vejo gente tocando pra caramba e o cara fala, não sei ler. Eu falo, cara, peraí, de boa. O que você faz é muito mais difícil, especialmente para um baixista. Tu não tá lendo um primeiro violino de uma sinfonia de Beethoven, né? Sim, sim. Não sabe ler no baixo e tipo, cara, vai lá. Dá pra encarar, né? Não, isso acho que ajuda muito no quesito trabalho também, com certeza. Ainda mais eu acho que nesse tipo de música mais ainda, porque eu acho que o baixista que toca música mais do baile, música popular, que toca na mídia, realmente eles não têm muita tradição de escrever partitura, então se o cara, ele tem que tirar a música em casa. Aí se ele quiser escrever, ele escreve, mas não é uma obrigação chegar lá e ler alguma coisa. Agora, nessa época que eu comecei a tocar com o Bob, eu entrei na Soundscape, que é essa Big Band. Então, assim, que já era uma Big Band que eu ia assistir no Blém Blém, eles, de segunda-feira, sempre. Assim, é uma banda que tem uma referência muito grande. Então, eu entrei muito novo a tocar nesse lugar, que é um ambiente que, para o baixista, você não sabe ler, você nem cogita na cabeça das pessoas te chamarem, né? Exatamente. E essa coisa você vai ficando esperto. Então, no começo, você tem que levar as partes para casa para estudar. E depois de um tempo, você vai começando a se arriscar a ler na hora, assim. Afogar um pouquinho, né? E depois você começa a fazer sub em outras big bands, né? Essa época que eu entrei na Soundscape foi, acho que, uma época que rolou um boom, assim, de big band em São Paulo. Que hoje em dia deve existir 20 big bands, algo assim, né? ativas, né? E nessa época foi quando surgiu aquele movimento Elefantes, que começaram a mexer com as big bands. Então,
Big Band é um negócio que, assim, se música instrumental dá pouco dinheiro, Big Band dá nenhum dinheiro. Não tem, é muita gente, não tem dinheiro. Você vai tocar num bar que você, em quarteto, não ganha dinheiro, imagine com 18 pessoas. Sim. Então, é realmente pelo prazer e pelo... É um estudo, né? Então, aí você começa a fazer sub nas outras Big Bands. E aí não tem ensaio, não tem como marcar ensaio para fazer num boteco, juntar tudo esse monte de gente. Então, você chega e lê. Se você não souber ler, você não Só faz, que né? tocar em Big Band é um networking incrível, né? Porque numa tacada você chega em 20 caras, né? Exatamente. Então, é tipo, se você é um pouco esperto, eu acho que Big Band é um lugar super legal para agir, especialmente de baixo, porque você, tipo, cara, você tocou bem uma vez, você tocou bem na frente de 20 caras que são seus potenciais contratantes depois, né? Exatamente. Inclusive, falando nisso, eu tenho até uma história engraçada para contar a respeito disso. Vamos lá. A primeira vez que eu fui tocar na Soundscape, nessa Big Band, eu tava super nervoso, porque a Soundscape tem uma tradição, assim, de... E na época o Bob era o baterista e o Bob, ele expulsava todos os baixistas da banda, né? Não parava um na banda. E aí eu tava entrando com 20 anos de idade e, assim, meus amigos da minha geração, na época da banda, assim, Josué, os caras falavam, ó, seja bem-vindo, mas se prepara, né? Tchau. Então eu já entrei com essa pressão. E aí o Bob deixou a pasta das partituras originais comigo para eu estudar, para eu ir fazer o primeiro gig. Uhum. E aí a gente saiu, fui de carona com o Edinho, o Edson Santana, pianista, que ele também estava acabando de entrar na banda. O Edinho tinha acabado de comprar um carro em São Paulo, o Edinho não é daqui também. A gente ia junto, a gente não sabia dirigir, não existia GPS na época. A gente tinha que chegar num shopping no Morumbi, assim, a gente pegou um trânsito. Sei que era para atacar 4 horas da tarde. A gente chegou, parou o carro para descarregar às 4. Aí tava todo mundo esperando a gente, assim, a gente desesperado. A hora que eu tirei as coisas do carro, eu vi que eu não tava com a minha mochila. Na mochila estavam as partituras originais e os cabos. Eu não tinha cabo para ligar o baixo no ampli. Não. E não tinha as partituras do repertório que eu nunca tinha tocado. Não. Então aí eu cheguei atrasado e sem nada. Então, eu cheguei branco já tava branco, mesmo se tivesse tudo certo, eu já tava branco. Aí eu cheguei, o Bob olhou pra mim, assim, a primeira pergunta que ele fez, não sei porquê, ele falou assim, você trouxe as partituras? Eu falei assim, não, Bob, e saí andando, assim. Aí eu cheguei pro Djalma, eu precisava encontrar o guitarrista do Djalma, eu falei, Djalma, por favor, você tem um cabo? Ele, cara, eu acho que eu tenho um daqueles de ligar pedal, que é desse tamanho, assim. Eu falei, serve, me dá aí. Peguei o cabo, liguei o baixo, encostado no ampli, assim, que era a distância do cabo. E aí eu li a gig inteira lendo a parte de guitarra junto com o Djalma. E esse foi a primeira gig, foi o meu teste, vamos dizer, na banda. E assim, eu fiquei na banda, entrei na banda e teve músico que nem sabia que eu não tava que nem sabia o que tinha acontecido. Não sabia que eu tava lendo a outra parte, que eu tava com esse problema todo. Então isso é uma história assim se não tinha mais o que piorar na situação assim. Se deu certo depois disso, só o que faltava. Se deu certo depois disso, então tá. Que legal. Pô, você é cara de pau mesmo, né? Pô, mas foi assim, era o que dava pra fazer. Vamos aí, vamos. Que legal. E outra coisa também, hoje em dia uma coisa sobre som, uma coisa também interessante. Você procura ter o seu som, você procura adaptar o som ao ambiente, assim. Como que é essa história? Porque para mim você tem um som. Hoje em dia eu estiver tocando, putz, não, Bruno tem um som legal pra caramba. Eu acho que é para isso que as pessoas te chamam até. Eu acho que até uma confusão do músico iniciante de não querer ter seu próprio som, de querer ter todos os sons, acreditando que as pessoas vão chamar para, é que nem uma gaveta, né? Você tem a gaveta 3, o som. Sim. Como que você pensa nisso, assim? Você foi, determinou, falar, eu vou ter meu som e as pessoas vão me chamar para mim, ou você buscou se adaptar? Como que tá isso? Eu acho que eu nunca parei para pensar nisso, assim, dessa maneira. Eu acho que, no geral, os músicos não pensam muito racionalmente nisso, né? Assim, a gente estuda, a gente tem que ter essa parte que você fala de... Porque você não recebe as perguntas das pessoas. Eu vejo pessoas com propostas muito loucas, assim. Mas tá, então... Eu acho que no começo, assim, principalmente, você tem que saber realmente se comportar em várias situações para trabalhar, né? Porque no começo as pessoas te chamam para fazer basicamente tudo, assim. As pessoas te chamam por ser um baixista. Depois começa a se especializar mais. Mas eu acho que, assim, no geral, uma coisa que acontece muito na minha cabeça é de fugir das coisas, assim, quando eu tô tocando, sabe? Acho que disso um pouco que você tá falando, né? Por exemplo, você vai tocar um funk, aí o cara vira a chavinha do James Jamerson.
Aí ele vai tocar um samba, ele vira a chavinha do Luizão Maia. Aí o jazz é o Ray Brown, assim. E claro que são as referências dos estilos, mas na hora de tocar, eu quero ter aquele espírito do cara, o swing, eu tento lembrar do jeito que o cara toca, mas sou eu tocando. Eu não vou querer tocar igual os caras. Eu acho que o baixista tem muito isso, assim. O meu caso, o primeiro cara que eu quis fugir na vida foi o Jaco, porque acho que é meio natural, né? Todo mundo... Acho que todo mundo quer né? fugir do cara. Tem cara que quer tocar igual ele, que também é natural a coisa do fã, mas no geral você quer fugir. Ainda mais se você toca baixo fretless. Eu nunca toquei baixo fretless, mas é difícil, né? Você pegar um instrumento e não remeter ao cara, assim. Sim. Então é a coisa de, na hora de tocar, eu falo assim, eu quero fazer aquela função, mas sem soar necessariamente parecido com aquele som que eu tô na minha cabeça daquele cara, assim. Legal. Eu tenho muito isso, eu penso muito em fugir do óbvio, assim, eu odeio ser previsível. Eu acho que, e eu adoro músico assim, eu canso de tocar com músico que se sabe toda hora que o cara vai fazer, assim. Vai ficando chato, né? Vai virando, né? É chato até conviver com gente assim, né? Aquele cara que você ouve o pavê, o cara faz a piada do pavê pra comer. Negócio muito óbvio, assim, né? Você fala, puta, sério que você falou isso aí, bicho? E tocando tem muito disso, né? Tem muito disso. Principalmente nesse tipo de música que rola a interação, né? Aí o cara toca um negócio e o outro, pra provar que sabe o que o cara tocou, vai lá e copia. Parece um papagaio de pirata. Então, esse tipo de maturidade que só ganha tocando em grupo, né? Coisa isso eu sempre gostei de ver. Um monte de música também. Você é um cara que escuta um monte de músicas e um monte de músicas diferentes também. Exatamente. Eu tô sempre pesquisando. Eu sou completamente viciado em YouTube. Vejo horas de vídeos no YouTube por dia, assim, de coisas novas que estão acontecendo. O bom do YouTube é isso, que você vê o que foi gravado ontem num boteco em qualquer lugar no mundo, né? Então, estou sempre querendo saber o que está acontecendo hoje em dia e vendo coisas que eu não tenho e que tem no YouTube, que hoje em dia tem tudo, né? Coisas antigas, discos inteiros e tudo. Então, eu estou sempre pesquisando, ouvindo música. Tem uma história sobre isso que você falou. Antes de ir para a Coreia, o trio coreano tocou no Olympia e você estava lá porque você chegou antes. E o Edu fez a música quase inteira de Vassouras, Amor até o fim. E só no final ele pegou as paquetes. Aí depois, lá no avião, eu falei, pô, Edu, eu fiquei seu fã, cara. Você tocou uma música quase inteira de Vassouras. Se você não tinha pego as paquetes, ia ser mais seu fã. Não, mas foi demais. Eu lembro que eu fiquei vendo, assim, eu acho isso demais, a maturidade e a calma do cara. Não tem que mostrar nada pra ninguém. Ele tá fazendo... E o Edu é foda, né, bicho? Não tem... Não, você vê o cara tocando, todo mundo, acho que é engraçado, ele desperta isso nas pessoas, mesmo que não sabem nada de bateria, as pessoas veem ele tocando e gostam, né? Acham bonito ver. Sim. E ele tocando, realmente foi lindo isso aí, tocando de vassoura quase a música inteira. E o Paulelli também é um cara que, tipo, ele tá um pouco se lixando para o que as pessoas acham. Eu acho que isso que é um cara que menos pattern tem, eu acho. Menos, tipo, é muito ele, assim, é muito... me dá uma certa raiva também. É um cara que eu tenho raiva também. Eu falei, esse cara, pô, ele não faz nada que um baixista normal faz, cara. Ele vai lá e faz tudo do jeito dele, que coisa chata. Por isso que ele tem o som dele, né? É para isso que as pessoas chamam ele também. Com certeza. Mas dá um medo, né? Dá um medo de pular nessa piscina aí. Mas para isso que os caras que estão lá dentro estão se divertindo. Eu acho que tem isso, né? A pessoa te chama porque ela quer um baixista que saiba fazer a função. Isso é a primeira coisa. Não adianta você ter personalidade e não saber fazer a função do baixista, né? Isso é o que faz as pessoas te chamarem primeiro, eu acho. Agora, quanto mais improvisado é o som, mais a sua personalidade vai contar, né, na hora de te chamarem. Se é claro, tudo sempre conta, mas se é um som que tem linha de baixo escrita do começo ao fim, você tem que tocar isso. Pode ser eu, mas pode ser outro baixista, vai mudar pouca coisa, vamos dizer, né? Agora, se tem a coisa da criação, aí é claro que cada indivíduo é extremamente importante no grupo, né? Legal. Bom, vamos falar dos seus projetos atuais. Tem um muito louco que eu vi outro dia com o Alex Buck e o Edinho, de coisas improvisadas, muito legais. Como que é esse trio? Como se chama? O que vocês estão fazendo? Qual é a ideia? Legal. Esse é o trio Ciclos, né? Que é um trio que a gente começou a tocar junto nessa época lá, quando a gente tocava no Teta com o Bob, que eu acho que em alguma sexta-feira o Bob e o Djalma não podiam fazer, aí eles falaram para mim, pro Edinho, chama algum batera, alguém pega a data para vocês e façam aí. Na verdade foi assim que eu conheci o Edu também. O Edinho uma vez chamou o Edu, ele já conhecia o Edu, ele chamou, a gente fez de trio a primeira vez lá, e uma outra foi o Alex, e a gente tocou e
e deu uma liga, assim, da gente perceber que os três adoram tocar coisas improvisadas, quanto mais improvisado, melhor, assim. Tá. E aí, de lá, a gente começou a se juntar mais frequentemente. Isso foi em 2007, né? Em 2008, a gente começou a tocar mais como trio. Só que no começo, assim, a gente tocava muito essa tradição mais de trio de sambajás, né? Na hora dos solos, é claro, a gente ia para lugares que a gente gostava, porque nenhum outro trio a gente ia para esses lugares. Mas ainda era bem calcado na tradição, assim. E ao longo do tempo a gente foi começando a desenvolver, e a gente sempre conversou muito e pesquisou sobre improvisação. O foco sempre foi improvisação. A gente começou a pegar materiais menores do que um standard, do que o formato de um standard, para improvisar, para usar para improvisar. Então, às vezes a gente tinha um arranjo, por exemplo, a gente começou a fazer arranjos de temas conhecidos brasileiros. A gente tem, no primeiro disco a gente gravou Chega de Saudade, o Alvorada do Cartola. Então a gente fazia arranjos dessas músicas, e aí às vezes pegava depois a introdução, por exemplo, desse arranjo, que tinha uma linha de baixo, que não tinha nada da composição original, era totalmente nosso. A gente pegava esse material e usava como o que a gente chama de mobile, que é uma estrutura móvel que você pode incluir ela no meio do som, onde você quiser, no tom que você quiser, no andamento que você quiser. Então, assim, basicamente são códigos internos que a gente tem, os três conhecem os códigos, e a gente está tocando, seja lá no meio de uma música ou no meio de uma improvisação livre. Se alguém sugerir aquilo, a gente sabe, entra lá e já cai numa estrutura que todo mundo conhece, e a partir dali a gente vai para outro lugar. Então, hoje em dia é o que a gente tem feito. Então, tudo baseado muito na improvisação. Hoje em dia é muito livre o som. O show, assim, a gente faz um show de 1 hora e pouco. A gente faz uma lista dos móveis que a gente pode usar. A gente nem chega a usar todos. E às vezes, dependendo, no meio da música, a gente só enumera e faz um sinal um pro outro para falar qual móvel vai, ou às vezes só de tocar a gente já sabe qual é. Então, a gente não faz ideia do que vai acontecer quando a gente vai tocar. A gente sabe o que a gente pode usar, que é basicamente aquela ideia que eu falei de quando eu toquei lá com 18 anos com o Thiago Pinheiro, ele fez uma lista dos standards e, ó, é isso aqui que a gente tem para tocar. Aí vamos sair tocando. Legal. Tudo que aparecer, baseado nisso, todo mundo conhece, então a gente pode ficar em casa, né? Então esse é o conceito do trio nesse último disco que a gente está lançando agora, que chama Mobiles Volume 1, que a gente gravou o volume 1 e volume 2 já, de uma vez, que a gente ficou 3 dias no estúdio para gravar um disco, acabou saindo 2 discos, né? Justamente por ser esse processo, assim, né? E esse tipo de som no estúdio foi uma experiência muito nova pra gente, a gente não fazia ideia como gravar um tipo de som desse. A gente ia riscando os móveis que a gente já usou para não repetir, ia criando coisas novas, e aí quando a gente viu tinha material para 2 discos. A gente falou, vamos lançar o volume 1 agora, e ano que vem o volume 2. Que então, legal. Funciona e aí tem outra coisa é o Alex e o Edinho, os dois estudaram composição erudita, assim, né? E o Alex se envolveu muito com a coisa da música eletroacústica, então ele tem estudado muito, ele tem trabalhado com o Flor Menezes, e ele começou a incluir isso no trio, né? Que é uma coisa também, numa linguagem de trio, de piano, baixo, bateria, acústicos, começou a processar os sons, né? Isso foi feito na pós-produção do disco, né? Depois que a gente gravou as faixas, ele pegou alguns trechos, de alguns trechos que ficava só o piano, por exemplo, ele processava e fazia... Não tem nem como explicar, tem que ouvir o som para ver o que acontece, assim, mas é uma coisa que acho que nessa formação de trio acústico também pouco foi explorado, principalmente aqui no Brasil, né? Muito legal. Eu vi um vídeo e adorei, cara. Eu achei muito legal. Muito bom. Funciona muito bem. Legal. E aí eu vi outro dia, tu tem um outro projeto, um duo, onde tu toca baixo elétrico com um monte de pedais aí, como que é isso? Esse é um projeto muito novo que a gente começou a fazer agora esse ano, depois que eu voltei de viagem lá. Com quem? Comprei com o Bruno Tesseli, o baterista, meu super irmão do som. A gente toca junto com o Michel Leme, o guitarrista, que é outro cara que eu toco desde 2007, um cara que eu também faz parte da minha formação, com certeza. E o Bruno a gente vem tocando junto com o Michel desde então. Então a gente tem uma afinidade musical, uma amizade muito grande. E em outros trabalhos a gente toca junto com o Jorginho também, no trabalho do Jorginho. E aí eu tô tem o projeto Unknown que eu toco, né, que é um projeto que eu já comecei a usar os pedais no baixo elétrico, assim, comecei a explorar um pouco mais. É um projeto do Cuca Teixeira. É um projeto que a lista dos nomes aí. Eu, Cuca Teixeira, o Djalma Lima de guitarra e o Gustavo Bunhe de teclados, né? Legal. Tem essa sonoridade toda mais elétrica, com teclados, sintetizadores, né? E o baixo elétrico e com efeitos. Foi o primeiro projeto que comecei a explorar um pouco.
E, e aí agora, eu tô ficando um louco dos pedais agora, cada dia mais. Entrei numa de pesquisar e tô completamente dentro dessa, assim, querendo saber o que é legal e experimentando. Então eu tô com muitas coisas diferentes que ainda não consegui encaixar no Unknown e eu quero usar em outro lugar, então eu tô sempre achando situações musicais para praticar isso. Não gosto de ficar tocando sozinho em casa, né? Então eu chamei o Bruno para ir lá em casa um dia, a gente começou a tocar e é tudo improvisado do zero, assim, a gente nunca combinou nada, a gente não toca tema nenhum. E aí eu montei o teclado com efeitos e o baixo elétrico com efeitos e pedais de loop nos dois, então eu posso ir gravando coisas. Então, assim, é completamente livre. A gente sai tocando e a gente tocou uma vez lá em casa e a gente falou, puta, vamos tocar mais, assim. Eu já comecei há um tempo a ter uma vontade de tocar de duo. Essa formação eu tenho tocado pouco na vida, assim, e eu acho que é uma formação que tem muito potencial de comunicação por ser só duas Claro. pessoas, né? E eu fiz pouco na vida, então eu comecei a ter essa vontade, daí pintou essa ideia, a gente fez e deu certo pra caramba. A gente começou a fazer e gravar lá em casa para ouvir, para saber o que acontece. E aí a gente começou a fazer, marcar botecos também para fazer. A gente fez um outro dia, que para mim assim foi uma experiência completamente nova na minha vida. A gente tocou 1h30 sem parar, com músicas completamente do zero, e tem muita coisa que sai de mim, né? Eu tô tocando, Claro. ele tá tocando só bateria, eu tô tocando todo o resto, Só assim. bateria. Então, só, lógico, né? Mas assim, toda a parte As harmônica, notas são suas, né? melódica, O barulho é dele, as notas. o barulho fica Legal. é uma responsabilidade que para quem tocou baixo a vida inteira, né, assim, é outro papel, né, completamente outro Muito papel. legal, muito legal. Com certeza vai crescer um monte desse aqui. Então, eu tô adorando a experiência, assim, não é nada fácil, mas é super prazeroso. Legal. Aí, só para acabar, eu te dei uma bronca gigante lá na Coreia, porque você não tinha página, você era tipo o baixista, né? O cara que não quer aparecer. Ah, será que as pessoas querem saber e tudo, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu falei, pô, você faz aulas, você dá aula na sua casa, né? Você tem um negócio super legal. Eu falei, pô, cara, tem que divulgar isso aí, né? Sim. Vamos sair daquele círculo de pessoas que só te conhecem para tentar, porque é aí que você faz uma puta carreira legal, quando você começa a falar com pessoas que não te conhecem. Olha que legal, Sim, né? E aí, como que tá sendo essa experiência aí dessa página de começar a falar de você, que você é um estupro total ou você está sobrevivendo? Não, eu tenho esse problema da timidez mesmo e de natural mesmo, da minha personalidade de Uhum. não querer aparecer, isso né? E as coisas sempre funcionaram assim para mim. Mas eu acho que hoje em dia os tempos são outros também, né? Não dá mais para ficar só esperando o telefone ligar, até porque ele nem toca mais, né? Pois Só é. vem WhatsApp, Facebook e tudo, né? Então, mas eu preciso aprender muito ainda nessa área, assim, com certeza. Mas essa coisa da aula é uma coisa que, assim, eu fiquei encantado de ver como aconteceu, uma coisa que eu tenho feito eu dou aula desde que eu tinha 15 anos de idade. Meu primeiro trabalho com música foi dar aula, né? Ai, que O legal. primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi dando aula de música para amigos do colégio, assim, dava aula de violão, de baixo, né? Uhum. Então, assim, dar aula é uma coisa que eu sempre fiz. Só que eu nunca divulguei, a coisa sempre funcionou no boca a boca, assim, de Sim. pessoas começam a divulgar, ou amigos baixistas que não dão aula e às vezes procuram eles me indicam. Isso também acontece bastante. O CDL sempre me indicou, o Thiago Alves, os meus amigos que não dão aula e passam para mim, assim. Então eu sempre dei muita aula para baixista elétrico que está migrando para o baixo acústico. Esse é um público que sempre me procurou, assim. Eles têm um problema, né, para resolver. É uma coisa complicada mesmo. E ultimamente, assim, de 2 anos para cá, eu comecei a dar aula de prática de conjunto na minha casa, né? Que Legal. tem um espaço em casa que é tudo para mim, sempre foi para mim. Eu tenho uma bateria, graças a Deus, Hoje em dia, depois de superar aquele trauma de infância, eu comprei uma bateria assim que eu pude. E tem um piano e tem tudo, que são coisas que eu sempre estudei outros instrumentos e sempre teve lá. Eu sempre chamei músicos para tocar em casa. Eu sempre estudei bateria e eu sempre pensei, eu não posso ficar estudando sozinho. Assim como o baixo, eu quero aprender a tocar em grupo. Então eu sempre convido os amigos para fazer sessions lá em casa e a gente fica tocando, eu toco bateria. Sempre me ajudou a tocar. E assim, eu tenho um espaço lá, eu comecei a divulgar para alguns alunos de baixo que eu estava dando aula de prática. E quando eu vi, tinham formado 5 turmas, assim, muito uau, rápidos. legal. Então, faz uns 2 anos que eu tenho essa média, assim, de, às vezes, dependendo da época, tem mais turmas montadas, mas essa média. E sempre foi no boca a boca, nem nunca
divulguei isso. Tanto que foi isso que você me falou, né? Divulga esse negócio aí. Não, é que eu acho assim, você tá num momento super legal que, tipo, você só tá fazendo coisas que você gosta e tudo mais. Vai ter um momento que você vai ter uma limitação de tempo básico, que vai ter que liberar tempo para poder investir mais num projeto seu, ter uma grana um pouco maior do que rolar para poder, não sei, fazer um disco sem esperar um edital. Sim. E o mundo online é para isso, cara. É muito, com certeza. legal, assim. E o que eu vejo é que você acha que você não sabe se comunicar ou se divulgar, mas você tem o seu jeito e o seu jeito agrada. Por exemplo, eu acho que não precisa hoje em dia, não tem um tipo de gente que sabe divulgar melhor que o outro. Tem o time do introverto, introverto se fala em português também? Introvertidos, né? Introvertido. Tem o seu jeito que muitas pessoas também vão se encontrar. Identificar, né? Nessa pessoa. Então é isso que eu acho legal das redes sociais. Você não precisa ser Silvio Santos ou Vostão para apresentar suas coisas. Você pode ter seu jeito e conseguir montar uma turma, porque é isso que eu falo. Hoje em dia, mais você, mais você vai juntar as boas pessoas, na verdade. As pessoas que realmente têm a ver com você. Então, vai... Não, concordo com você, pra caramba. Então, essa é uma missão, a próxima agora aí. Não, e pô, você conquistou um espaço muito legal. Eu acho também que essa música que você está fazendo, acho que está cada vez mais com o espaço crescendo no Brasil. O jazz improvisado. Eu acho que as pessoas estão começando a... Teve um boom do jazz de 5 anos para cá, eu vejo assim, com a internet que disponibilizou um monte de coisas novas. Porque, há uns tempos atrás, no Brasil, pegava muito tarde as coisas que já eram passadas de fora, né? É verdade. Quando eu cheguei no Brasil, os caras estavam lá no Electric Band com Dave Weckl e Larry Coryell, tipo, já o Smalls estava bombando em Nova York de coisas tipo, super novas. E aí com a internet, por exemplo, teve toda uma geração, acho que até a sua, que começou a ver as coisas do Smalls ao vivo. Sim. Em São Paulo, e abriu um monte de coisa, e agora o público com os clubes de jazz que surgiram, jazz nos fundos e tudo, estão começando uau, tem outras coisas, aquele jazz do vovó tocando assim, sim. o samba jazz, então acho que, tem um monte de coisa para fazer, mas tem que divulgar um monte, assim, para isso. Não, eu concordo. E eu acho que eu sou muito grato, eu peguei essa geração antes do YouTube e depois, então eu vi realmente essa transformação, assim. Por isso que eu fiquei louco no YouTube quando apareceu, porque eu comecei a ver o que estava acontecendo lá e precisava saber mais. Falei, puta, tá acontecendo isso e eu não tô nem sabendo, né? Eu tô aqui achando que ainda tá rolando aquilo que a gente recebia aqui. Né? Sem contar com uma coisa também que acho que a gente vai ver cada vez mais, o mundo inteiro, eu acho que não conhece a música brasileira ainda, a de verdade, aquela boa mesmo. Então eu acho que cada vez mais, estando presente nas redes sociais, no YouTube e Facebook, a gente vai conseguir. E aí, nesse momento, cara, vai ser muito bom ser músico no Brasil, porque as pessoas ainda não conhecem a música boa do Brasil, cara. Eu sou francês, eu sei. Não, é verdade. Isso eu concordo muito com você. Eu acho que eu sinto isso de toda vez que eu saio do Brasil para viajar, para tocar alguma coisa, eu sinto que as pessoas não fazem ideia da cena que tem de música instrumental em São Paulo, principalmente, né? Que é muito grande, assim, tem muita coisa acontecendo. Tanto que eu, graças a Deus, tenho vivido disso, né? Exatamente. Então, assim, eu sei que não são muitas pessoas que... Não é fácil viver disso, tem hora que a gente tem que fazer outras coisas, mas, claro, tem muita coisa acontecendo e eu sinto que tem uma barreira que não sai daqui, parece. As pessoas não sabem que isso está acontecendo lá. Acho que elas acham que ainda é a bossa nova, o carnaval e... É uma loucura isso. E aí tu viu a Yun Sunat, que é uma cantora que, tipo, é uma cantora que viaja, que conhece as coisas, que ela não tinha ideia que a música que ela ia fazer poderia ter esse potencial. Acho que até ela, preso o público nem se fala, assim. É verdade. Tipo, vocês tocaram em teatro de 1.500, 2.000 pessoas, todo mundo... Foi muito legal isso. Muito legal. Muito legal. Realmente, não tem... Então, até às vezes, outro dia eu fiquei sabendo de um músico, não vou citar o nome, mas um músico brasileiro super conceituado que mora nos Estados Unidos, que não sabia quem era o Edu Ribeiro, por exemplo. Como pode isso acontecer? Né? Mas aí que eu falo, a culpa não é dele, a culpa é da gente de não divulgar. A culpa nunca é dos outros. Então, de algum jeito, não chegou essa informação ali de algum jeito, né? Como não, né? Mas que boa notícia, né? Tem tantas coisas para fazer. Se esses caras não sabem, imagina o resto do mundo, né? Então, exatamente. Que boa notícia. É isso que eu falo. O mercado da música brasileira, da música instrumental, ainda é um bebezinho. Em comparação do jazz, o do jazz europeu, do jazz americano, desculpa, ou do jazz europeu, tipo, a gente está engatilhando aí. Então, imagina quando vai crescer, vai ser uma coisa linda. É verdade.
Bom, muito legal. Acho que a gente está falando por uma hora, caraca. Bom, mas muito bom conversar com você. Fala aí, aonde a gente encontra você, seus discos, suas aulas, qual é o teu hub aí, tua plataforma? Bom, tem o site, né, que é o brunomigoto.com. Legal. Migoto com 2 T's, né? Tá. E aí também no Facebook tem a página que é Bruno Migoto Music, graças ao Jacques. Página feita na Coreia, né, Jacques? Ótimo, você do meu lado ali. Na Coreia. Você me mandando fazer assim do lado. E aí tem o Instagram também, Migoto só. O Instagram é só Migoto. Legal. Então eu tô sempre divulgando onde eu tô tocando e os discos se encontra lá para ver, tá? Os vídeos e tudo mais. Muito legal. E é isso, pô, cara. Muito bom, cara. Muito legal falar com alguém feliz da vida, com o que faz. Eu vou atrás dessas pessoas. Eu gosto disso. Pô, super prazer. Super torcendo para você aí. Pô, obrigado. E vamos lá, vamos ser felizes. Obrigado. Um abração aí. A gente se vê daqui a pouco. Obrigado você, Jacques. Um abração aí. Tchau. Tchau, tchau.